nós já tivemos o IBAMA liberando, então, para que a Petrobras possa fazer exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso provocou também uma reação por parte de algumas entidades de defesa do meio ambiente. Algumas até disseram que poderão contestar isso na justiça. Para a gente poder entender melhor, está aqui o Dr. Carlos Bucuy, que é presidente do PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bucuy, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Um prazer em revê-lo. Igualmente. Bucuy, e aí, essa decisão do IBAMA é irrevogável, está sedimentada, não tem volta atrás? Como é que foi a repercussão disso? Olha, a situação que se coloca hoje, eu posso dizer que são três aspectos. O primeiro aspecto é o fato de que se esperava que o Brasil tivesse uma postura diferente do que os outros países que sediaram as conferências climáticas, as anteriores, que foi o Egito, os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão, que são petroestados, né? Então, o Brasil, às portas da COP30, ele vai começar no dia 10 agora de novembro, ele anuncia a liberação da perfuração para exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a área é frágil e, portanto, a alternativa locacional escolhida ela é completamente desaconselhável em função dos impactos que pode gerar em qualquer caso de vazamento. E o terceiro ponto é que a extração de petróleo, como se sabe, é a causadora dos gases de efeito estufa. Cada barril gera 430 quilos, né, de carbono. Então é totalmente desaconselhável, na contramão do Acordo de Paris, que se prossiga com essa matriz, né? Então, na verdade, nós estamos diante de uma situação completamente desarrazoada do ponto de vista climático, ambiental, e leva o Brasil a uma posição política muito difícil às portas da conferência COP30. Isso pode ser discutido, debatido na COP30, que vai se realizar em Belém, aí no Pará? Bom, isso vai ser objeto de cobrança, com certeza, de outros países, porque se a gente encarar politicamente a COP30, o papel do Brasil é de articulador e é de chamamento para que os países não emitam mais carbono. O papel do Brasil é do grande articulador para fazer essa solicitação de que a gente transite para outra matriz energética que não o petróleo, não é? Então, olha a posição brasileira hoje, o Brasil tendo acabado de liberar uma perspectiva de extração de 30 bilhões de barris de petróleo na Amazônia, vai pedir aos outros países que não façam a mesma coisa, né? Quer dizer, essa capacidade de chamamento do Brasil, ela fica completamente prejudicada em função do seu exemplo. Duas justificativas que a gente teve a oportunidade de divulgar. De um lado, dizendo que isso é o futuro da economia do país, da sustentabilidade energética do país. E de outro, que nossos vizinhos fazem o mesmo nessa região. Os vizinhos não deveriam fazer, né, Ronaldo? Porque, na verdade, quando você considera hoje 30 bilhões de barris de petróleo, se você faz o cálculo do que isso representa em carbono na atmosfera e o que esse carbono vai provocar em termos de impacto climático, o valor é de 13 trilhões de dólares em impactos econômicos para o mundo, para todo o planeta. O Brasil vai oferir, com essa retirada, se ele retirar 30 bilhões de barris, aproximadamente hoje $60 o barril, vou fazer um cálculo rápido aí, uma conta rasa, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares de ganho. Então você vê que a diferença é enorme entre o impacto ambiental gerado pelo carbono e que um país consegue oferir de lucro extraindo petróleo, né? Então é um negócio muito ruim para o Brasil, é um negócio muito ruim para o mundo no médio prazo. Então a gente tem que fazer a conta aos olhos da ciência, tem que fazer a conta aos olhos da economia climática, saber quanto isso custa para a sociedade. Basta olhar para o Rio Grande do Sul, o que aconteceu, basta olhar para os incêndios, né, os eventos climáticos no geral, e a gente vê que o custo disso é elevadíssimo.
Então, não é porque os nossos vizinhos, eles cometem eu diria, um ato que seria de todo condenável do ponto de vista humanitário, porque se trata de uma questão humanitária, que nós vamos fazer o mesmo. Pelo contrário, nós temos que dar um exemplo e nós temos que trilhar o caminho do futuro, porque não há no futuro espaço para isso. Então, você imagine, hoje a situação já é ruim. Então, a extração desse petróleo começaria a operar daqui a 8 anos, quando o mundo já estaria em franco caminho de banimento efetivo do petróleo, não é? Porque nós estamos aí com 1,5 graus de temperatura e estamos a caminho de 2,5, 3 graus de aquecimento global. Então não faz nenhum sentido essa iniciativa, nem de forma comparativa com aqueles que fazem o errado, né? Não dá para comparar. Perfeito. Será que foi coincidência do licenciamento ocorrer exatamente há 20 dias antes do início da COP30 na mesma região? Olha, o que se diz de bastidor é que o aluguel da sonda para fazer essa prospecção ia vencer, né? Então, ela teria que entrar em operação, ter a licença até dia 21, que foi ontem. E a licença saiu exatamente no aluguel da sonda de petróleo. Então, eu diria que a decisão, Heródoto, por mais que se argumente que foi uma decisão técnica, não foi. Nós tivemos uma decisão política, né, na contramão da sustentabilidade, na contramão da política global que combate ao aquecimento global. Lembrando que o Brasil é signatário dessa convenção, o Brasil teve um papel sempre muito importante na Conferência de Paris e posteriormente, então agora o Brasil fica nessa situação mais ligada ao PEP, né, do que ligada a essa transição de sustentabilidade que nós esperamos do perfil brasileiro, né, de florestas, de biodiversidade, enfim, daquilo que representa o Brasil para o futuro. Bucoi, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado, então, a gentileza aqui do Carlos Bucoi, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Gostaria só de destacar essa informação de bastidor. Ia vencer o contrato da sonda no dia 21. Aí no dia 20, veio o IBAMA e libera. Isso é uma coisa para ser olhada direitinho, com mais acuidade. É acuidade que fala? Com mais acuidade. É ou não é? Será que a ministra Marina Silva pensa disso?